crianças, na aula de segunda-feira, né? Os alunos que participaram da aula online à noite, a gente fez a leitura desse texto, na página 162 e 163. Agora, nós vamos fazer aí o estudo dele, né? Resolver as questões sobre o texto. Número 1. Antes da leitura do texto, você levantou hipóteses sobre qual seria a opinião definida nele. Aquilo que você havia imaginado se confirmou? Quando você viu lá o texto, o título, você imaginou que seria que o texto falaria o quê? Deu certo? Foi isso mesmo? Isso é pessoal, tá? Não tem nada... Desculpa, pessoal não. Oral. E pessoal também. Mas não tem nada para responder, é só para discutir mesmo. Você concorda com a opinião defendida pela autora? Comente com seus colegas. Também é para discutir. 2. Releia o texto a seguir. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Aqui na nossa cidade não é muito comum a gente ver isso, né? Na verdade nem é comum, porque a nossa cidade é muito pequena, né? Então a gente nunca vê isso, mas é muito comum em cidades grandes. Você já presenciou uma situação como essa? Aí você pode responder se sim ou não, mesmo que em outro lugar. Como você se sentiu diante dessa situação? Comente com seus colegas. Também é pessoal. O que você achou, o que você pensou sobre ver isso? 3. Marque um X na função de um texto de opinião. Contar uma história ficcional sobre uma criança específica, informar sobre algo que aconteceu, opinar sobre um assunto importante levando os leitores a refletir. Então, esse texto que foi lido é um texto de opinião. Qual é a função dele? É opinar sobre um assunto importante levando os leitores a refletir. O próprio nome já diz. Um texto de opinião é quando o autor dá opinião sobre o assunto. 4. No início do texto, a autora apresenta uma ideia, a partir da qual o texto é desenvolvido. Para ela, quais são as duas coisas mais importantes na vida de uma criança? Então, para ela, o mais importante é estudar e brincar. B. Você concorda com ela? Em sua opinião, qual é a coisa mais importante na sua vida? Eu concordo com ela, tá? Mas você vai dar aqui a sua opinião e escrever o que é mais importante. 5. A autora cita duas situações que levam as crianças a não ter tempo para brincar. Que situações são essas? Marque um X. As duas situações foram quando as crianças precisam trabalhar, quando as crianças têm muitos compromissos. 6. Segundo o texto, quais são os tipos de trabalhos que algumas crianças fazem, mas não deveriam? Vender objetos, fazer malabarismo no semáforo, trabalhar em lixões ou em plantações, quebrar pedras, colher e descascar grãos. Segundo o texto, ajudar os pais em casa não pode ser considerado trabalho infantil. Que tarefas a autora cita para exemplificar essa situação? Aquelas tarefas que foi falada lá que vocês podem fazer para ajudar a manter a organização da vida em família. Então aqui tem duas coisas que você pode ajudar: arrumar a cama e lavar a louça, por exemplo. Releia o título do texto. Criança deve trabalhar? O questionamento feito no título foi respondido no texto? Explique. Foi respondido sim, né? No texto é dito que crianças não devem trabalhar, pois elas precisam estudar e brincar. 9. No último parágrafo, a autora propõe que a criança converse sobre o assunto com os professores e os pais. Por que ela faz isso? Para incentivar a discussão de ideias sobre o assunto, para o assunto não ficar esquecido, né? Para que esse problema seja resolvido. Então, assim, para não cair no esquecimento das pessoas. E se alguma criança passa por isso, isso é evitado. 10. Observe a seguir alguns trechos do texto. A. Você gosta de brincar? Não gosta? Adora? Tem toda a razão em gostar de brincar. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. B. Você nem imagina. D. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? A quem a autora se dirige?
ela se dirige ao seu leitor, que é uma criança. Ela escreveu esse texto como se ela estivesse falando para uma criança. Que palavra ela emprega de forma constante para dialogar com o leitor? A palavra você. Letra C. Por dialogar com o leitor, a autora emprega algumas marcas de oralidade. Identifique-as. Olha aqui, ó, não gosta e a. Olha a pontuação aí, e isso está no trecho A. E está bem no trecho B. Aí é só isso mesmo, aí vocês fazem a correção, tá?